Stands, um conceito que foi apresentado pra gente na parte 3 de Stardust Crusaders, uma projeção da energia vital que se manifesta de uma forma visual que representa o espírito de luta do usuário. Centenas de stands já foram mostrados pra gente ao longo do tempo, e com isso, inevitavelmente, alguns foram super mal aproveitados, tiveram seu potencial completamente desperdiçado, ou simplesmente não tiveram a chance de mostrar o seu verdadeiro poder. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O stand da Trish, filha do Diavolo Spice Girl, qualquer coisa tocada por ela amolece, não importando o tipo de material, ela deixa eles com consistência parecida com a de uma borracha, e que reflete qualquer ataque causado com o dobro da força. Ela também consegue destruir facilmente objetos que tenham sido previamente afetados por ele. O stand dela tá aqui nesse vídeo por alguns motivos. Primeiro que o anime foi criando expectativa demais sobre qual seria o poder do stand dela. Não só pelo fato dela ser filha do chefe da gangue, mas também pelas marcas de pegadas que ela deixava, às vezes inconscientemente, nas coisas que ela tocava. Acho que muita gente, assim como eu, também esperava um pouco mais do stand dela, mas na verdade o real problema foi que o potencial que ela tinha foi simplesmente jogado fora, aparecendo basicamente por 2 episódios, que foi quando ela teve que lutar contra o Notorious Big no avião. E não me entendam mal, os episódios são sim muito importantes no desenvolvimento da história dela, mas não é sobre isso que eu tô falando. O problema é que fomos preparados o tempo inteiro para descobrir qual seria o poder do stand dela, e quando finalmente é revelado, é só basicamente por 2 episódios, aparecendo mais pro final, mas ainda assim não fazendo mais nada de importante. Eu acho verdadeiramente que foi um baita potencial desperdiçado e é por isso que ela tá aqui. The Sun, o stand do Arabia Fett da parte 3, The Sun é literalmente uma réplica do Sol, não só gerando luz o suficiente para fazer a noite parecer dia, mas também transmitindo um calor que passa dos 70 graus em questão de segundos. Além disso, ele também é capaz de atirar raios de energia. Se ameaçado, ele pode disparar esses raios para todos os lados, mas ainda possuindo uma certa precisão, assim como ele fez quando destruiu os binóculos de Joseph. Porém, o usuário também é afetado pelo calor gerado pelo Sol. Eu me lembro bem da primeira vez em que eu assisti o episódio, esse foi um dos poucos stands, ou talvez o único até, que deixou os Crusaders sem saber o que fazer. Um stand com um poder tão forte que fez os camelos desmaiarem e fez um escorpião se desintegrar apenas com o calor gerado. Deu pra sentir o desespero do grupo por não saber a localização do usuário e por não conseguir pensar direito, sabendo que se saíssem para procurar por ele iam ser atacados pelos raios de energia, mas que se continuassem dentro daquele buraco iam ser praticamente assados vivos. E quando eles pareciam estar começando a delirar por causa do calor, quando Joseph começou a entrar em desespero por ver todos enlouquecendo, foi simplesmente porque eles viram do nada 2 rochas exatamente iguais. Um stand que provavelmente iria acabar com todos de uma vez sem que nada pudesse ser feito foi finalizado com uma pedra. Em Jojo é normal ter essas deduções e descobertas simplesmente do nada. O episódio foi engraçado e tudo mais, mas dessa vez eu tenho que admitir que eu fiquei um pouquinho decepcionado. A minha reação foi basicamente a mesma reação que Joseph teve no final disso tudo. E sim, eu sei que é meio sem sentido colocar o stand de um vilão de uma parte que era basicamente baseada em o vilão da semana, e que de uma forma ou de outra a gente sabia que ele ia ser derrotado. Mas é quase impossível de negar que não só o stand, mas que também o episódio foi basicamente indiferente na história. O stand do Fugo, Purple Haze, ele contém um vírus letal nos bulbos nos punhos e toda vez que um deles se parte o vírus se espalha, criando uma nuvem em volta do stand, digerindo qualquer ser vivo que entre seu raio de ação em questão de segundos. Caso o Purple Haze desfira um soco, os bulbos são disparados feito balas de revólver. Esse é um exemplo de stands que não tiveram a chance de aparecer, pelo menos não como deveriam. E sim, eu sei que existe a light novel Purple Haze Feedback, onde o stand é melhor desenvolvido, porém aqui estamos falando só dos animes. Mas fica a dica caso você tenha ficado curioso e queira saber mais sobre ele. Ele só apareceu na luta contra o Homem no Espelho e se mostrou extremamente poderoso. Um poder tão descontroladamente forte que quando o vírus é liberado ele ataca qualquer coisa por perto, sendo inimigo, aliado ou até mesmo o próprio Fugo, sem nenhuma diferença. Esse é um dos motivos pelo qual Fugo só usa ele em casos de extrema necessidade, afinal, seu stand pode ser uma ameaça para si mesmo.
Outro motivo, como todos já sabem, do Stanley não ter aparecido foi porque Fugo abandonou o grupo para continuar fiel à organização após a luta de Bucciarati, Giorno e Diavolo. Quando eu assisti esse episódio, eu lembro de ter pensado que em algum momento ele voltaria depois para lutar contra o grupo, mas ele simplesmente não voltou mais. Uma pena, porque eu acho que muita gente, ou talvez até todo mundo, gostaria muito de ver como ele se sairia na história junto com o grupo. Mas o motivo disso ter acontecido é que no começo a intenção do Araki era fazer com que um dos integrantes fosse um espião trabalhando para Diavolo e que depois ele iria trair o grupo. E obviamente o escolhido foi Fugo. Porém mais tarde ele acabou mudando de ideia por causa de como a traição de um amigo próximo fazia ele se sentir. Mas ainda assim muitos consideram que o Fugo fez foi uma traição. Mas de qualquer forma, foi um potencial incrível que não teve a chance de aparecer. E o próximo da lista é o Metallica do Risotto Nero da parte 5, e ele utiliza o magnetismo para manipular o ferro mineral de modo a criar objetos com ele. Além de afetar o inimigo com inúmeros cortes causados pelos objetos, ele também causa anemia por causa da perda de ferro no sangue. Ele também consegue cobrir o seu corpo com seu stand, causando a refração da luz ambiente e se camuflando na paisagem, ficando praticamente invisível. Metallica talvez seja um dos stands mais fortes da parte 5, que infelizmente, assim como os outros, não teve a chance de aparecer como deveria, aparecendo apenas por 2 episódios na luta contra Diavolo e sendo derrotado pelo Aerosmith. O motivo de ter acontecido fez bastante sentido e eu até fiquei um pouco impressionado. Como o próprio Diavolo explica, todo o ferro do sangue foi roubado, dessa forma não conseguindo mais transportar oxigênio, como se ele estivesse incapaz de respirar. Sendo assim, o único respirando e sendo detectado pelo radar do Aerosmith era o Risotto. Os episódios foram sim muito bons e na minha opinião foi uma das melhores lutas que tivemos na parte 5, e talvez, se não fosse pelo Aerosmith, o Risotto provavelmente iria conseguir matar o Doppio, ou pelo menos chegando bem perto, fazendo com que Diavolo tivesse que intervir, como na verdade ele fez, deletando o tempo na hora que ele ia ser alvejado pelas balas do Aerosmith e assim finalmente matando o Risotto. Talvez esse foi o stand que eu fiquei mais triste por ver que não foi bem aproveitado. Um stand perfeito para o que o Risotto era, um assassino, tanto que ele mesmo fala que o Doppio foi o único a chegar perto dele enquanto ele estava invisível, mas isso só foi possível por causa do Epitaph. E eu gostaria muito de ver como que ele se sairia contra o grupo de Giorno. A gente esperou tanto para ver qual que seria o stand dele e aconteceu o mesmo que aconteceu com a Trish, só aparecendo por 2 episódios, por uma luta, se mostrando extremamente forte e é isso, não aparecendo mais. Claro que o motivo de não ter aparecido mais foi porque o Risotto morreu, mas ainda assim eu acredito que dava sim para ser mais aproveitado o stand dele, principalmente por se tratar de um stand tão poderoso como é. O The Hand, o stand do Okuyasu da parte 4, The Hand possui o poder de eliminar o espaço com a sua mão direita. Qualquer coisa atingida pelo ataque é completamente desintegrada. Ele também pode utilizar essa técnica para eliminar o ar em sua frente, fazendo com que ele atraia objetos e seus oponentes até ele, ou até mesmo para se impulsionar para frente como ele fez contra o Red Hot Chili Peppers. Eu acho que muita gente, assim como eu, concorda que esse stand foi completamente desperdiçado. O motivo dado no anime é que o Okuyasu é burro demais para usar o stand de forma apropriada. Mas não muda o fato que The Hand é um dos stands mais fortes da parte 4, e que, se usado da forma certa, com inteligência, poderia acabar com vários inimigos bem mais rápido e com bem mais facilidade. E provavelmente esse foi o motivo de ele ter sido tão nerfado. Um exemplo disso foi na luta final contra Kira, quando ele simplesmente apagou a bolha do Stray Cat, fazendo a ameaça que Kira era simplesmente ser reduzida a nada. Mas tudo bem, nesse a gente consegue relevar um pouco, até porque eles não sabiam desse combo entre habilidades. Mas também convenhamos que eles só venceram o Kira, ou que pelo menos o Josuke saiu vivo, por causa da habilidade do The Hand. Mesmo que o Okuyasu ainda assim tenha voltado dos mortos do nada. Mas com relação a isso eu diria que é algo que estamos bastante familiarizados. Bastante mesmo. E uma característica a mais sobre o poder do The Hand, além de que nem o próprio Okuyasu sabe para onde as coisas deletadas vão, as extremidades do espaço deletado se juntam, assim como aconteceu com aquela placa na luta contra o Josuke.
Na lista original ainda existiam alguns stands que eu acabei depois decidindo não colocar aqui no vídeo. O primeiro foi o Moody Blues do Abaque da parte 5, e eu acabei decidindo não colocar ele porque na verdade ele não foi desperdiçado, ele simplesmente não teve a chance porque infelizmente a história dele foi interrompida pelo Diavolo, que inclusive pra mim foi uma das mortes mais tristes. Moody Blues é um dos meus stands favoritos, sem falar daquele som satisfatório que ele tem. Moody Blues! E claramente eu adoraria ver mais ele em ação, mas infelizmente não teve mais chance. E o outro stand foi o Hermit Purple do Joseph. E depois que eu parei pra pensar, ele não foi desperdiçado, ele simplesmente havia mais formas de ser usado. Como por exemplo, um dos poderes do Hermit Purple é de ler o pensamento dos outros, e isso a gente simplesmente não vê na parte 3. Inclusive, uma teoria fala que era por isso que ele conseguia prever o que os outros iam falar na parte 2. Mas então, essa foi a lista. Quero saber de vocês, se vocês acham que existe algum outro stand que devia estar na lista ou algum que não deveria estar. Então comenta aí embaixo, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.